Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso tema, né? Por que que o brasileiro vive endividado? Em primeiro lugar, você tem que saber que dívidas, e nesse caso a gente está falando das dívidas monetárias, são obrigações financeiras que devem ser pagas. Então, por exemplo, parcela de veículo, financiamento de imóvel, parcelamento de outras coisas, celulares, etc. São dívidas porque elas são inegociáveis, né? Ou você paga, não tem jeito. Dívida ela é diferente de gasto. Então, se você pegar aqui aluguel, taxa de condomínio, conta de água, luz, comida, gás, são gastos. Por quê? Porque esses gastos eles são controláveis, eles são despesas. A dívida geralmente ela é fruto do excesso de gastos. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Esse mês a conta de água veio o triplo do valor porque tinha um vazamento na minha casa. Aí eu tive que sacrificar uma outra conta que eu teria que pagar para pagar essa conta de água. Vamos supor aqui um exemplo. Ou então, sei lá, esse mês teve maior gasto de comida. E aí eu gastei demais, deixei uma outra conta, sei lá, deixei de pagar a taxa de condomínio, e aí essa taxa de condomínio desse mês ela tá vencendo. Aí no outro mês ela vai vir com multa, então eu tenho que pagar porque senão os juros acerca dessa dívida vai aumentar e vai me gerar um transtorno muito maior. Entendeu? Então, outro exemplo, eu fiquei 3 meses sem pagar a conta de água. Se eu não pagar no próximo mês aqui, minha água vai ser cortada, então eu tenho que pagar. Então, isso daí é uma dívida, entendeu? Em um primeiro momento é um pouco sutil essa diferença, mas vocês vão ver que geralmente é fácil você saber. O gasto geralmente é algo que você consegue ou evitar ou diminuir para que você não tenha dívidas. Quais são os graus de endividamento? Os graus de endividamento se dividem entre grau baixo, médio e alto. Então, como é que eu sei que um grau de dívida minha é baixo? Basicamente, você tem que pegar a sua renda que você ganha e aí você tem que ver qual é o percentual da sua dívida. Então, por exemplo, se o percentual for igual ou inferior a 30% do que você ganha, é um grau baixo, que é considerado o ideal. De 31% do que você ganha até 40% da sua renda é o médio. Aí já não é recomendável porque aí já compromete uma parte significativa da tua renda. De 41% do que você ganha para cima já é considerado alto. Então, para ficar mais fácil, vamos exemplificar aqui em quantia de dinheiro. Eu ganho aqui R$ 2.000 por mês. Se a minha dívida é até R$ 600, tá ok. Se a minha dívida for de R$ 600 até, sei lá, uns 1.000, uns 800, aí já é considerado o médio. De 800 para cima, aí já é considerado alto, né? Porque aí já compromete praticamente metade da minha renda. Então, não é recomendável de jeito nenhum. Por que que o brasileiro ele se endivida tanto? A primeira coisa que você tem que saber é que esse endividamento ele é programado. Então, toda a conjuntura social conspira para que o brasileiro médio contraia dívidas. Não existe matéria sobre educação financeira nas escolas. Quando você chega um pouco perto disso, geralmente a única coisa que o pessoal coloca lá na matéria é aquele negócio de juros simples, juro composto, aquela babaquice toda que não adianta para nada, que na sua vida prática pouco você utilizará isso, a não ser que você trabalhe com contabilidade. Do contrário, isso é uma coisa praticamente inútil. O pessoal não ensina como você lidar com dinheiro, pelo menos no ensino médio, que são aqueles anos ali que você já está se preparando para o mercado de trabalho, para uma vida onde você irá trabalhar e ter a sua própria renda. Isso deveria ser ensinado, que é uma coisa que eu farei aqui no final do vídeo, né? Que é uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Então não se ensina isso. Né? Porque bancos, governo e etc., eles querem que vocês contraiam dívidas e mais dívidas. Né? Então, o governo e o banco é um dos conluios mais malignos que existem na sociedade. Tá? Os bancos e os governos eles são aliados. Quem está por dentro aí desse escândalo dos precatórios sabe do que eu estou falando. Né? E se você não sabe, assista um vídeo do Ciro Gomes, onde ele fala sobre esse escândalo dos precatórios, que você vai saber assim que o governo e os bancos, eles basicamente eles se unem, eles dão as mãos para te lascar mesmo.
né? E os bancos principalmente, né? Principalmente com aquele tipo de oferta de empréstimos. Quem é que nunca recebeu uma mensagem ou uma ligação de celular, né, de algum desses grandes bancos falando: olha, o seu nome foi aprovado para uma quantia de empréstimo. Esses dias, não fazem nem 2 semanas, eu recebi uma mensagem, né? Eu não vou falar qual foi o banco, mas basicamente a mensagem era nesse padrão: olha, você foi contemplado com o direito a um empréstimo de R$ 3.000 e não sei o que. Aí para pagar esse empréstimo você pode pagar em até 24 parcelas de R$ 240. Aí eu peguei e fui somar o montante, ia dar R$ 5.760. Eu falei: meu Deus do céu, não, muito obrigado, eu recuso. Ou seja, eu pagaria quase o dobro do que eu peguei emprestado. Então, assim, isso para mim é uma coisa absolutamente imoral, um juros absurdo, e o pessoal fica fazendo apologia. Então eles querem que você faça financiamento o tempo todo. Tudo isso conspira, né? E o pessoal acha ótimo quando você contrai esse tanto de dívida, porque muita gente sai ganhando. Os bancos saem ganhando com essa renegociação de dívidas, né? Você parcela, parcelamento com juros, etc. Eles ganham muita grana. Fora que também as marcas de roupa, marca disso, marca daquilo, adoram quando o cara é gastão, né? Outro motivo pelo qual, e eu acho até que é o principal que faz com que as pessoas se endividem tanto, é a necessidade por validação social. Assim, o brasileiro médio, ele é extremamente carente e dependente de validação social. Então é impressionante como as pessoas, né, elas fazem de tudo assim para serem bem vistas pelas outras. O ser humano, de maneira geral, na verdade, ele se importa com validação social pelo gatilho biológico da sobrevivência. Então, durante muito tempo nós vivemos em grupos, durante muito tempo era fundamental para a sobrevivência você viver no meio de outras pessoas, e ser bem visto era fundamental para que você sobrevivesse. Basicamente é isso. Então, isso é perceptível até hoje, né? Embora a gente já viva em outras condições, onde você consegue perfeitamente viver de maneira individual, as pessoas ainda têm esse tipo de comportamento. Então, se você observar, grande parte das atitudes que as pessoas tomam, boa parte das ações, giram em torno delas serem bem vistas socialmente. Então, por exemplo, o indivíduo ele compra um carro, muitas vezes sem condições financeiras para cá, com os custos que um carro gera, para ter validação social, porque quando ele pega carro, ele é mais bem visto pelos amigos. Olha só, o cara tá portando, hein? Olha, o cara tá bem, não sei o que e tal. Ele consegue pegar a mulher, tem mais facilidade, né? E aí, como ele comprou o carro, ele se sente mais seguro, por exemplo, para ir mais nas baladinhas. E é aí que começa a desgraceira na vida do sujeito. Então vamos fazer uma simulação aqui de uma situação. Quando o cara ele compra um carro que ele quer ir para uma balada, ele precisa ser bem vestido, né? Então ele vai comprar roupas caras, mais dinheiro, tem que comprar um bom perfume também, claro, para impressionar o pessoal. Aí compra lá um perfume caro também. Aí beleza, aí ele vai para a balada, aí ele recebe um sinalzinho de escolha de uma garotinha lá no fundo da balada que tá olhando para ele. Aí ele: opa, ela me deu mole, eu vou chegar nela. Só que como a maioria dos homens eles são feios, né? A maioria da gente, inclusive eu, não me excluo fora dessa, o cara vai ter que conseguir algo através da atração negociada. Então, geralmente ele vai ter que ir lá, paga um drink, paga um combo. E hoje em dia elas não querem pouca coisa, então mais dinheiro que o cara vai gastar. Vai lá, elas não querem nem dividir a conta, para você ter uma ideia. Se você for um cara mediano, meu filho, que é a maioria dos caras aqui, mediano ou sub-5, você vai ter que pagar a conta sozinho. Então, olha o dinheiro que você vai gastar. Aí você foi, pagou, ela ficou naquele chove não molha, aí você foi lá, achou que ia ganhar pelo menos uma bitoca, ela falou que ia deixar para depois. Aí beleza, né? Aí você: não, tranquilo, numa próxima eu consigo. Peguei o telefone dela mesmo, quem sabe numa próxima eu vou conseguir me dar bem. Aí beleza, né? Você pega e sai, só que aí você e seu amigo, vocês beberam, né? E vocês têm que ir para casa de algum jeito. Poxa, velho, eu bebi demais e agora eu vou ter que dirigir. Aí você vai, pega o carro, retorna para casa. Só que aí no meio do caminho tinha uma blitz. E aí essa blitz para o seu carro. Aí você sai: boa noite, seu guarda, boa noite. Documentação do carro, você mostra, tá tudo ok. Tô vendo aqui que vocês estão saindo de um lugar aqui, vocês estavam numa festa, tô percebendo sinais de embriaguez. Você gostaria de soprar o bafômetro, aí você fica meio relutante: não, mas eu acho que não é melhor não. Não, sopra o bafômetro só pra gente ver. Aí você vai lá e sopra, o bafômetro acusa álcool no sangue.
multa de R$ 3.000. Aí você vai lá, paga a multa, às vezes o seu carro é apreendido. Então veja o tanto de coisa, o tanto de dinheiro que você gasta numa noite só. É claro que eu dei um exemplo bem exagerado, nem sempre vai acontecer isso com um cara que necessariamente viver a vida assim na balada, mas eu citei isso porque é algo muito recorrente. Não é com todo mundo que acontece, mas é algo que acontece bastante, é muito dinheiro. Basicamente, existe até uma frase que fala que as pessoas elas gastam o dinheiro que não têm, compram coisas das quais elas não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Então, basicamente é isso, as pessoas vivem nessa ânsia de demonstrar sempre que elas podem, porque aí elas tiram foto, mostram no Instagram, olha só como minha vida é uma maravilha, eu vivendo pra festa, não sei o que. Só que aí se ele é pego numa multa e tem um carro apreendido, isso daí ele não mostra no Instagram, né? Esse outro lado ele não vê, que ele passou a noite todinha lá, adulando uma dona, pagando combo pra ela e ela sequer deu uma bitoca pra ele, isso daí também ele não mostra no Instagram, né? Ele só mostra o lado bom. Por quê? Porque as pessoas têm essa necessidade. Como eu falei, o ser humano de maneira geral, ele tem muito essa necessidade, só que isso é ampliado em países de terceiro mundo. Então, por exemplo, em países como Brasil, México, todos esses países latino-americanos, as pessoas elas são muito carentes, elas têm uma necessidade muito grande, né? Isso é uma coisa extremamente ridícula, se você for parar para pensar, assim, é um negócio patético essa necessidade. Então, como você não se endividar? Primeiramente, né? E eu já falei primeiramente aqui umas 3 vezes nesse vídeo, mas dane-se. Faça um trabalho mental para tirar da sua cabeça essa necessidade desenfreada de ser bem visto socialmente. Essa sociedade, basicamente, ela é decadente e esdrúxula. Então, por que diabos você... Para pensar um pouco. Olha como é que a nossa sociedade é. Olha os valores ridículos que essa sociedade tem. Olha o pensamento ridículo que essas pessoas têm. Por que diabos você tem que viver em função de agradar pessoas que compõem uma sociedade tão estapafúrdia, uma sociedade tão ridícula como a que a gente vive, né? Se a moral vigente, o status quo, a cultura e os valores dessa sociedade fossem bons, esse país seria um país de primeiro mundo. Mas segue não sendo, né? E o Bolsonaro segue sendo intancável como sempre. Então, assim, os valores dessa sociedade eles são basicamente uma piada. Então, por que você tem que viver tentando impressionar essas pessoas? Elas que se danem, entendeu? Você não tem que viver influenciado por pensamentos de, ai meu Deus, eu tenho que impressionar. Elas que se danem, entendeu? E, em segundo lugar, tenta aplicar a disciplina financeira na tua vida. Uma coisa que funciona bastante é você aplicar a regra do 50-30-20. Ou, se não der, aplica a regra do 60-20-20. O que é isso? É basicamente você arranjar um equilíbrio entre dívidas e gastos, investimento e lazer. Então vamos supor aqui, vamos pegar de novo o exemplo aqui dos R$ 2.000 que você ganha. Vamos transformar essa conta aqui em contas monetárias para ficar mais fácil. Se eu ganho R$ 2.000 por mês, a sua dívida aliada com os seus gastos, elas não podem passar de 50%, aplicando aqui a regra do 50-30-20. Então, até R$ 1.000 da minha renda podem ser destinados entre gastos e dívidas. Então, por exemplo, às vezes você paga aluguel, às vezes você paga água, você paga luz. Poxa, fica pesado, né? Então, uma maneira de você conseguir equilibrar isso se você é solteiro e tem boa relação com seus pais, tenta morar com seus pais, tá? Se você às vezes sente que você não vai conseguir ter uma renda que você consiga pagar aluguel, pagar água, pagar luz, e essas dívidas serem no máximo de 60% da tua renda, porque muitas vezes não tenta morar com seus pais. Se conseguir, beleza. Às vezes você paga aluguel, às vezes você paga mais coisa. Tenta pelo menos seguir a do 60-20-20. Então, se você seguir a do 60-20-20, a sua dívida ela vai ser de no máximo R$ 1.200, aplicada com seus gastos, né? Então, aluguel, comida, taxa de condomínio, prestação atrasada de outras coisas, isso não deve passar de mais de R$ 1.200, caso você ganhe R$ 2.000. E aí, os outros 20% da tua renda, você pega para investimento. Então aplica, por exemplo, R$ 400, que for, né? Pega todo mês R$ 400
e aplica em um investimento de renda fixa. Se você quiser já apelar ali para um investimento um pouco mais arriscado, você pega ali, sei lá, um fundo de investimento, ou então você entra na bolsa de valores, só que assim, são investimentos de alto risco. Tá? O que eu recomendo é você pegar fundo imobiliário. Fundo imobiliário é muito bom porque são investimentos que eles oscilam menos e eles te dão dividendos, né? Dividendos que são como se fosse uma taxa de todo mês ali, que é basicamente a taxa de lucro que o pessoal ali do fundo paga e divide com você. Se você quiser entrar para a bolsa, eu recomendo que você estude bastante como é que funciona, quais são as ações que você tem que comprar, etc. Mas, de qualquer maneira, pegue esses R$ 400, que são os 20% ali do seu dinheiro destinado para investimento, caso você aplique a regra dos 60, 20, 20, tá? E aplique. Se você estiver pegando a regra dos 50, 30, 20, então você já vai ter ali 30% da tua renda. Então, considerando que você ganhe R$ 2.000, você terá R$ 600 para investir, entendeu? E os outros 20% da tua renda, você pode gastar com lazer. Então, se você ganha ali R$ 2.000, você pode separar até R$ 400 da sua renda para o teu lazer. Então, esse dinheiro você pode separar ali para você sair, de repente para os seus amigos, comprar uma bebida. Se você gosta de pegar um GP de vez em quando, pode pegar uma por mês e etc. Uma boa ali e tal. Então, até 20% da tua renda você pode separar para o teu lazer. Então, recapitulando aqui, se você aplicar a regra dos 50, 30, 20, considerando que uma taxa de dívida ideal é de até 30% da tua renda, então até R$ 600 do dinheiro que você ganha, você pode gastar com prestações atrasadas. Então, sei lá, eu comprei um celular, eu comprei uma coisa, eu comprei aquilo, até 600. Os outros 400 ali são da sua outra parte. Ah, mas eu pago aluguel. Se você paga aluguel, aí você aplica a do 60, 20, 20. Que aí você destina até 60% da tua renda com dívidas e com despesas, certo? Então aí você gasta até no máximo R$ 1.200. Você pega R$ 500, até R$ 500 você negocia com as suas dívidas, e aí os outros 700 que você sobrar, você gasta com aluguel, com água e com comida. Pô, aluguel tá caro. Tenta morar com outras pessoas na tua casa, é uma ótima maneira também. Se você não consegue nem assim, então tenta morar com seus pais, mas faça com que você não gaste mais de 60% da sua renda com dívidas e com gastos, beleza? E aí 20% da sua renda você gasta ali com algum tipo de investimento, né? Todo mês separa uma quantia para que você invista, por quê? Porque aí você pensa no seu futuro e tal, é uma coisa boa. E outros 20% você gasta ali com o seu lazer, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido bom e de bom proveito para vocês. Comentem aqui o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, o que vocês acham, se vocês concordam ou se vocês discordam, e até mais.